Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Estas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Apresentam essa videoconferência o senhor Daniel Slaviero, CEO da Copel, o senhor Adriano Rudek de Moura, CFO da Copel, bem como diretores das subsidiárias que estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Muito bom dia a todos, agradeço a participação em nossa videoconferência. Começo esse call prestando a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul pela tragédia sem precedentes que está assolando o Estado. Nosso reconhecimento ao trabalho incansável dos colegas do setor e da população de maneira em geral para superar essa difícil situação. E agora, falando um pouco sobre os resultados do trimestre, tivemos mais um período de sólidas conquistas, em especial o melhor trimestre da história da nossa distribuidora, com 34% de eficiência nos últimos 12 meses. Nossos cumprimentos aqui ao Max e todos os colegas pelo excepcional resultados desse trimestre da Copel Distribuição. No consolidado da Copel, tivemos um EBITDA ajustado de 1,4 bilhão e um lucro líquido um pouco acima de 500 milhões. O Moura vai detalhar um pouco mais esses resultados logo mais aqui após a minha fala. E eu vou me concentrar nos status das mudanças que estão ocorrendo dentro da companhia desde a transformação em corporação. Vocês têm acompanhado conosco que os pilares dessa nova fase da empresa são pessoas, eficiência operacional e alocação de capital. Isso aqui tem sido colocado muito desde o nosso roadshow, no Investor Day, e quais são os andamentos de cada uma dessas frentes e como é que está o trabalho aqui dentro da Copel. Em nossa Assembleia Geral Ordinária de 22 de abril, aprovamos uma das ferramentas mais poderosas para a atração e retenção de talentos, o Plano de Incentivo de Longo Prazo. Como o próprio nome diz, é a melhor maneira de alinhar os interesses da administração com os objetivos de geração de valor de longo prazo da Copel e, principalmente, fomentar uma cultura de meritocracia e alta performance. Ou seja, queremos estimular o sentimento de dono entre os colaboradores da empresa. Isso também permitirá a atração de novas competências necessárias para os desafios do setor. Quero registrar que nesta Assembleia também foram eleitos 2 novos membros para o Conselho de Administração, a Viviane Martins e o Pedro Salles, e também 2 novos membros para o Conselho Fiscal. E à medida do tempo, isso permeará para todos os níveis da organização. No quesito eficiência operacional, temos visto ganhos significativos na área de suprimentos e seguindo com o andamento dos nossos trabalhos do Orçamento Base Zero, da segunda fase desse trabalho do Orçamento Base Zero. Apresentaremos os resultados completos também
em nosso Copel Day no mês de novembro deste ano. Em relação à estratégia de comercialização de energia, conseguimos aproveitar os bons preços com a volatilidade de mercado que ocorreu ao longo do primeiro trimestre e estamos atentos a novas oportunidades que podem surgir nos próximos meses. Mas continuamos com uma visão positiva, com a recuperação de preços, principalmente a partir de 2026 em diante. E o que vivemos aqui no primeiro trimestre é uma clara nova realidade que enfrentaremos no setor, um aumento significativo da volatilidade de preço e caberá às empresas aqui aproveitarem esses momentos para executar as suas estratégias e nós seremos fiéis aqui e consistentes com a estratégia e com a visão de longo prazo da companhia, para a geração de valor, evidentemente. E entrando um pouco no campo da digitalização, em março fechamos uma parceria com o Google e migraremos os serviços de TI para o Google Cloud como medida estratégica para ganhos de escala por meio de ferramentas de análise de dados, inteligência artificial, machine learning, possibilitando mais competitividade e agilidade no desenvolvimento dos nossos negócios. E para concluir, no pilar de alocação de capital, ontem comunicamos ao mercado o início da etapa de propostas não vinculantes para desinvestimentos de ativos de geração de pequeno porte. São 13 ativos, totalizando aí entre 118 e 119 mega. Esse processo faz parte da estratégia de valor de geração de valor da Copel, buscando melhorar a eficiência operacional do portfólio da JET e otimização da alocação de capital do grupo. E também possibilitará o reaproveitamento de profissionais qualificados, treinados, que serão reaproveitados aqui e colocados para novos desafios, considerando os que sairão no PDV em 14 de agosto desse ano. Acho que o mais importante nessa iniciativa, mais do que o dinheiro em si, da nossa expectativa da alienação desses ativos, mostra a consistência da execução da Copel com o seu discurso e com os seus compromissos com a companhia e com os seus investidores. A velocidade de execução, o que nós falamos no nosso Investor Day e o que tem ocorrido ao longo desses meses, que mostra como nós temos sido disciplinados, consistentes e focados na execução de geração de valor, e essa iniciativa certamente fará com que a Copel possa se dedicar aos seus grandes ativos, às grandes geradoras, aos grandes projetos futuros. Eu também quero dar uma atualização sobre o processo de desinvestimento da Compagás. Encerramos aqui a fase para recebimento de propostas e estamos na análise e negociação das referidas propostas. E por questão de confidencialidade, obviamente, não podemos dar mais detalhes deste processo, mas que realmente estamos nessa fase da análise e das negociações. Importante aqui é ressaltar o que já dissemos no nosso último call. A prioridade, muito mais do que prazo, é a maximização do valor de um ativo prêmio, com concessão renovada até 2054, na quarta economia do país, que é o Paraná. É isso que estamos focados na valorização e atingir o que consideramos adequado de valor para esse ativo. E em relação à inovação, nosso fundo de Corporate Venture Capital realizou seu segundo investimento, agora numa startup, Nextron Energia, um marketplace de integração entre geração distribuída e consumidores finais, que simplifica o acesso à energia limpa mediante plataforma digital e conecta esses consumidores ao projeto de energia renovável através de um preço por assinatura. Estamos animados com as sinergias que podemos gerar entre a Copel Comercialização e a Nextron para atender esse segmento de clientes através de uma estratégia de uma parceria entre a Copel e a Nextron. E para finalizar a minha fala, um entusiasmo
começamos os primeiros meses de 2024 e seguros que estamos na direção incorreta para entregar os resultados prometidos a todos os stakeholders da Copel. Convido o Moura para dar mais detalhes dos números do trimestre e depois abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de cada um de vocês aqui nesse call. Também gostaria de prestar toda a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul pelo impacto devastador, né, dessa grande tragédia que estamos acompanhando. E falando sobre os resultados do trimestre, com muita satisfação que estamos entregando mais um trimestre com sólidos resultados financeiros, com uma robusta geração de caixa e melhorias consistentes na eficiência operacional de todos os nossos negócios. Apesar dos desafios que o setor, de um modo geral, está enfrentando, né, como eventos climáticos totalmente atípicos, volatilidade dos preços de energia, que já vimos, restrições dos despachos das eólicas, enfim, desafios que estão sendo mitigados aqui na Copel com uma execução eficiente do nosso plano de geração de valor que o Daniel já destacou na sua fala. KPIs financeiros, de forma consolidada, o EBITDA ajustado está em linha com as nossas expectativas, né? O resultado excepcional da DIS, que o Daniel comentou, esse recorde de 636 milhões de reais, quase 25% a mais do que foi o trimestre do ano passado, ele acabou compensando parcialmente a redução do resultado da JET, que foi afetado pelos menores preços de energia e também pela frustração de geração das usinas eólicas, incluindo as restrições e despachos do OMS. E apesar da redução do EBITDA, o lucro também, comparado com o ano anterior, ele foi beneficiado pela melhora no resultado financeiro líquido de mais de 60 milhões de reais, em função, primeiro, da manutenção dos recursos, né, da oferta primária que ainda estão alocados para o pagamento da outorga e renovação das usinas, estimados para o segundo semestre, e também pela redução dos juros e inflação. E voltando na geração de caixa, né, 1,3 bilhão de reais no trimestre, crescimento expressivo aí com relação ao trimestre do ano passado. Excluindo o pagamento não recorrente desse número de 1,3, nós temos 336 milhões da primeira parcela do acordo arbitral negociado em janeiro deste ano. A geração de caixa já seria de 1,6 bilhão. Uma boa parte dessa melhora, mais de 300 milhões, vem da variação positiva dos saldos setoriais da Copel DIS, em função da melhora do consumo de energia do primeiro tri. Próxima página são os itens não recorrentes. Aqui nós não temos nada relevante com relação ao primeiro trimestre. E lembrando que os resultados aqui apresentados excluem as operações descontinuadas da UEG Copagaz, tanto no resultado como também no balanço. Eles estão classificados como ativos para venda. Então, aqui está destacado aí a parcela desses ativos não descontinuados. O EBITDA por negócio, aqui vemos a contribuição de cada negócio na comparação do primeiro TRI, comparado com esse TRI de 24, DIS crescendo 25%, 128 milhões a mais, chegando a 636, JET caindo 229 milhões, 23% de redução, chegando ao EBITDA de 770 milhões, destacando aqui a DIS, a eficiência regulatória, que já foi mencionado, de 34%, crescimento no mercado fio de mais de 10%, excluindo o MMGD, estamos falando dos 8% aproximadamente. Teve também o reajuste de julho do ano passado, com efeito médio na receita da parcela B de mais ou menos 4%. O PCLD voltou para um nível normal na faixa de 0,6%, 0,7% sobre o faturamento total. Lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, houve uma reversão de 15 milhões de reais no PCLD total em função do início dos cortes pós-pandemia que estavam restritos pela lei estadual que foi extinta somente no final de 2022. Os custos, ainda falando da DIS, né, os custos de manutenção do sistema elétrico continuam impactados pelos eventos climáticos atípicos, né, nosso nível aumentou mais de 20% comparado com o primeiro trimestre de 23, são quase 15 milhões a mais, porém estão mantendo um nível adequado de DEC/FEC,
e estamos aqui acompanhando de perto, né, como mitigar esse impacto, atuando de forma preventiva e avaliando todas as oportunidades de melhorias possíveis. Na JET, como destaquei, uma redução de performance já esperada, principalmente pelo nível de descontratação e pelos destaques da redução de preços, né, de 20% no Mercado Livre, e o término também de alguns contratos no ACR. E especificamente sobre os preços de energia, estamos vendo um cenário muito mais otimista, como o Daniel comentou, que certamente impactará positivamente os nossos resultados futuros. Na comparação dos trimestres, a remuneração sobre os ativos de contrato de transmissão foram negativamente impactadas pela redução do IPCA. Isso afeta a comparabilidade tanto dos ativos que estão dentro da JET e também os ativos que estão em equivalência patrimonial. A frustração de receita da geração eólica equivale a mais ou menos 50 milhões de reais, comparado com 5 milhões no primeiro TRI de 23. E do lado positivo, já estamos incorporando integralmente as operações das aquisições dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa Mundo Novo. PMSO, eu já comentei alguns componentes, né, como o custo de manutenção do setor elétrico, sistema elétrico aqui na DIS, que cresceu 20%, o PCLD também com a reversão dos 15 milhões, que mostra uma variação no TRI contra TRI de 56 milhões, que é parte desse aumento de 97 milhões que estão aqui nas provisões e reversões. Na comparação do PMSO reportado, houve uma pequena redução de 1,6%, incluindo aqui a indenização que foi paga de 138 milhões não recorrentes, né, referente ao abono de um terço adicional de férias pago em janeiro de 23, como parte do ACP. E com isso, esse benefício foi excluído da base dos salários a partir do ano passado. Aí já começamos a ver a redução a partir desse ano. Porém, excluindo esses itens não recorrentes e as provisões, houve um aumento no PMSO de mais ou menos 4%, em linha, basicamente, com a inflação do período. Na linha P, especificamente, excluindo esse impacto da indenização, houve um reajuste salarial no ACP a partir de outubro de 4,5%, o qual compensado parcialmente pela redução de mais de 160 pessoas que saíram, né, desde o primeiro TRI de 23, dos quais 67 pessoas já são antecipação do PDV, que prevê uma saída de aproximadamente 1.400 pessoas, né, até dia 14 de agosto desse ano. Em relação ao plano de redução de custos, né, o Daniel já comentou, estamos a todo vapor aí com a fase 2 do projeto OBZ. Tivemos um kick-off em fevereiro deste ano, toda a empresa está totalmente engajada nesse trabalho, está evoluindo bem. A previsão de conclusão é até outubro deste ano, né, sendo que as eventuais melhorias de eficiências adicionais ao que já foi divulgado ao mercado deverão ser aprovadas e incorporadas no orçamento de 25 e, obviamente, informadas ao mercado no próximo Copel Day previsto para novembro. E em relação às iniciativas de redução de custos e melhorias de eficiência da primeira fase do OBZ, que divulgamos no Copel Day do ano passado, elas já fazem parte, né, das metas individuais do ICP de todos os envolvidos e estão sendo monitoradas dentro das expectativas. Seguindo o programa de investimento, no montante previsto aí de 2,4 bi para 24, com foco total na revisão da RAB da Copel DIS a partir de junho de 26. Tanto o andamento físico como financeiro seguem conforme o plano. Nessa projeção para 24, não estamos incluindo aqui o pagamento do bônus de outorga previsto para o começo do segundo semestre, de 3,7 bi, o qual será atualizado pela Selic desde janeiro até o pagamento. Alavancagem de dívida, indo já para a minha fase final aqui da apresentação. Destaco, né, que estão mantendo a alavancagem no patamar de duas vezes, principalmente pelos recursos de 2 milhões da oferta primária que estão no caixa disponíveis para o pagamento do bônus, né, de outorga que mencionamos. Naturalmente, o pagamento da outorga e o nível de CAPEX aprovados em 2024, bem como a expectativa, né, dos investimentos para 25, com foco na revisão da RAB da DIS,
o nível de alavancagem deve crescer para patamares mais adequados de estrutura de capital, entre 2,5 e 3 neste momento. E, finalizando a minha parte, lembro que na última AGO foi aprovada a distribuição dos dividendos em linha com a nossa política, e o pagamento do saldo remanescente de 632 milhões será realizado agora no dia 28 de junho. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, e podemos passar para a discussão de quem vem. Obrigada a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. A nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Banco Safra. Carol, nós não estamos te ouvindo. Acho que podemos passar para a próxima pergunta e aí a gente volta com a Carol daqui a pouquinho. A nossa próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Banco Santander. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Bom dia a todos. Fazer duas perguntas aqui. Você puder começar comentando sobre o DECFEC, né? Acho que chamou a atenção aí a pior do DECFEC, obviamente com motivos. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho melhor qual que é o plano para em novos eventos climáticos mais complexos isso não se repita. E até puder até reforçar aqui para a gente, passado os primeiros 5 anos do contrato, como que funcionam as novas regras aí depois do 5º ano, em relação a aquele risco de caducidade que, obviamente, eu não acredito que vai acontecer, mas só para a gente ter em mente. E dois, em relação aos dividendos, se tem algum planejamento em relação à troca da política, alguma alteração na política. Obrigado. Perfeito, André. Eu vou começar pela segunda parte, daí, Marcos, você complementa a questão do DECFEC, e Moura também, se tiver alguma informação adicional. Dividendos, André, nós seguimos com a nossa linha de um payout aí dentro da política, com uma visão de um payout de 50% em condições normais e regulares. Mas, né, se alguns dos fatos extraordinários, principalmente dos investimentos, eles ocorrendo, e evidentemente nós estamos aí, a companhia vai, dentro da sua governança, avaliar qualquer pagamento extraordinário, como a própria política já permite, né? Então, vamos seguindo aqui o roteiro original ao longo de 2024. Qualquer revisão mais profunda da política e também uma eventual nova estrutura de capital mais adequada a essa nova fase, a nossa intenção é que essa discussão ocorra ao longo do ano de 2025. Então, a nossa política está bem adequada, ela é uma política simples, fácil de entender e que permite também, não só além dos pagamentos ordinários, dentro daquela faixa até 1,5% da alavancagem, até 2,7%, 50% ou 25% acima disso, também pagamentos extraordinários, ela já nos traz e nos dá a flexibilidade para a companhia não ficar com uma estrutura inadequada. Hoje, essa alavancagem perto de 2, ela é uma alavancagem que não é exatamente real, porque você tem 2 bilhões a mais, né, por causa do follow-on, e ainda o pagamento do bônus de outorga, que necessitará de uma captação, mais uma captação ao redor de 2 bilhões, prevista para ser concluída aí no início do segundo semestre. Então, eu acho que esse caminhamento aqui a companhia dá a flexibilidade para que ela possa, à medida em que for adequado, rever e avaliar eventuais pagamentos extraordinários. E em relação
ao DEC e o FEC, né, Max? Acho que o primeiro trimestre, desde o final do ano passado, no último quarto TRI de 23 e o primeiro TRI, né, vimos os efeitos claros do Super El Niño. Então, um grande aquecimento, com tempestades cada vez mais intensas e frequentes. Então, isso, sem dúvida nenhuma, afetou o DEC e o FEC de todas as distribuidoras do Brasil, mas a Copel mantém-se super dentro das regras, dos seus limites, ainda com até uma certa folga dos seus limites estabelecidos pela ANEEL. O que nós temos sempre buscado é um padrão de excelência no retorno desses eventos climáticos, no atendimento aos clientes e principalmente também para acompanhar um crescimento extraordinário que está tendo no Paraná, cresceu 5,8, né, nos dados consolidados aqui do PIB, do IBGE, que é o dobro da média nacional. Então, uma pujança muito grande do agro, mas a Copel tem executado, e todos os investimentos que a gente tem feito nos últimos anos, eles têm já aparecido aqui reflexos positivos nessa operação e principalmente no restabelecimento. Mas, Marcos, se você puder dar um pouquinho mais de detalhes em relação ao que nós temos feito no trabalho do DEC-FEC, que é realmente um desafio aí do setor, e quais são as condições de contorno para eventuais contratos aqui no contrato de concessão. Bom dia. Na verdade, acho que o Daniel comentou já bem, né? Nós estamos sofrendo demais com as questões climáticas, não só aqui no Paraná, mas todo o Sul, e aí um vídeo até o que aconteceu recentemente aí no Rio Grande do Sul. Isso também tem nos afetado, então, principalmente no final do ano passado e esse primeiro trimestre, a gente tem enfrentado um número atípico de chuvas temporais, vendavais, e que acabou impactando bastante, inclusive, esses índices. Como forma de reação, nós temos esse grande investimento que estamos fazendo na rede, e aí estamos, inclusive, reavaliando essas questões já frente às áreas que mais sofreram com esses temporais, tentando buscar sempre fazer a nossa rede estar mais robusta, buscando formas de ter novas opções de alimentação, para que você não tenha aqueles locais onde são mais atingidos, a gente possa sempre ter novas opções, e também um esforço muito grande na manutenção preventiva. Então, isso, inclusive, tem refletido um pouco aí nos nossos gastos nesse primeiro trimestre, onde a gente está tentando, então, aumentar significativamente a questão da manutenção preventiva, evitar que os problemas aconteçam. E aí, eu acho que um destaque importante é a questão vegetal, de supressão vegetal, né? Tanto nas áreas urbanas, com a poda de árvore, em conjunto com as prefeituras, mas a gente está fazendo esse papel também de tentar substituir as árvores que já estejam com a sua vida útil já ultrapassada e que são aquelas que têm maior probabilidade de serem lançadas sobre a rede, como também na área rural, que a gente chama de roçada, que é a supressão vegetal embaixo das linhas. Então, a gente está trabalhando bastante, e, na verdade, com um foco muito grande em prevenir que esses problemas aconteçam, e, obviamente, quando eles aconteçam, a gente consiga reagir de forma muito rápida. Eu posso dizer com alguma segurança que a Copel aqui tem um desempenho muito bom para recompor as redes quando frente a esses grandes temporais que a gente tem tido. Quanto à questão regulatória, né, então, o grande risco era justamente no último ano do primeiro ciclo, onde tinha essa questão da caducidade automática, né? Então, isso daqui para frente não acontece mais, uma eventual não cumprimento de metas, isso aí enseja uma discussão com o órgão regulador para saber quais são as possíveis penalidades, mas já não há mais aquela questão final, né, que tinha muito forte no primeiro ciclo, até porque as metas haviam sido consensadas, agora, daqui para frente, um eventual não cumprimento, tem que seguir todo o rito de discussão junto ao órgão regulador. Mas não há mais aquela automaticidade, né? Acho que só para concluir, viu, André, e a todos, a vantagem da Copel estar com o seu contrato renovado, todas as regras já estão delineadas, então nós estamos afastados, distantes dessa discussão macro, mas a questão da qualidade é uma prioridade absoluta. Então, independente se contrato antigo ou contrato que venha a ser feito pelas novas distribuidoras, pelo poder concedente, a questão da qualidade e o cumprimento das regras da companhia, não só no seu DEC global, FEC global, mas também pelos conjuntos, que é um olhar que a ANEEL tem se aprofundado, para nós, isso aqui é estar dentro das regras e dos limites,
inclusive com certa folga, é a prioridade absoluta da nossa gestão. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Acho que é Carol Carneiro, será que... Daniel. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Banco Safra. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado também. Que, primeiro, começando na comercialização de energia, né? A gente viu aqui a empresa fechando aí contratos a preços interessantes aqui nesse trimestre, né? Queria entender um pouco a perspectiva aqui para frente, né? Segundo trimestre, e puder também explorar um pouquinho como é que foi a dinâmica nesse TRI, que enfim, resultou, né, nesses preços mais interessantes, acho que ajudaria. E a minha segunda pergunta é sobre esses desinvestimentos, né, dessas usinas menores que vocês anunciaram. Ainda mais para entender, assim, primeiro o timing, né, um pouco disso e entender para frente, né, o que está no radar aí para o plano de desinvestimento, além da Compagás, obviamente, que vocês já comentaram, o que mais que pode vir por aí, o que estaria no foco da companhia olhando para frente. Obrigado. Perfeito. Meu xará, é assim, na comercialização que nós vimos nesse primeiro trimestre, já um pouquinho no final, é o que o setor já deveria começar a ver desde 2021, com a entrada do preço horário, e mais agora recente, pelas, né, características, pelas condições climáticas e também pela essa presença forte das fontes intermitentes, né? Eólica solar, que é uma realidade de volatilidade de preço. Então, o preço ali chegou 160, 170, né, para os anos subsequentes. Nós, vocês viram aqui, aproveitamos aqui acima de 100 megas, em média, né, um pouco mais aqui em 25, um pouco menos com a frente, para realizar algumas nesta faixa, nessa ordem de grandeza. Mas qual é a nossa visão? É uma alocação de portfólio de risco, né? Não colocar todas as cestas nas vendas do trimestre que passou, até pelo valor não ter sido baixo, mas também não ter sido expressivo. A nossa ideia realmente é cuidando do preço médio, até porque ele tem um impacto significativo. Vimos aqui esse trimestre comparado com o trimestre anterior, né, como que isso tem afeta e como isso impacta aqui na Copel GT. Mas a nossa perspectiva aqui, pelo menos até nesse período seco, é que, né, os preços vão continuar andando de lado, sem grandes novidades. Vamos continuar executando a nossa estratégia para esse período, né, com um certo conservadorismo, mas também não vamos deixar de estar ativo no mercado, principalmente quando a nossa carteira de clientes também nos procurar, né, porque acho que é importante atender os nossos clientes de maneira proativa. Mas acho que a grande questão vai ser no próximo período úmido, né, e a intensidade desse La Niña. Então, acho que isso vai ser determinante e para que a questão dos patamares de preço se consolidem. Mas uma coisa é evidente, considerando que houve já no período e como os modelos funcionam, que é conhecimento geral, a volatilidade para 25 e 26 certamente vai estar mais presente, até pelo histórico de poucas chuvas que ocorreram nos últimos meses e ainda um alto grau, vamos dizer assim, uma alta probabilidade que as chuvas possam não vir nas intensidades necessárias aí para manter o nível dos reservatórios. É uma coisa que um acompanhamento aqui semanal, para não dizer diário, das nossas equipes, das nossas áreas. Eu vou avançar aqui na questão dos investimentos, mas Kleber, Sr. Bertol, se tiver algum dado adicional, por favor, no final, fiquem à vontade. O desinvestimento, como eu disse, muito mais do que uma lógica econômica, uma expectativa econômica, ele é uma lógica de estratégia e de eficiência. Então, nós pegamos os ativos aqui, são baixos, né, pequenos ativos, de pequeno porte, juntamos eles aqui em alguns clusters, alguns blocos, e estamos aqui a mercado na execução da nossa estratégia de eficientização e otimização da alocação dos nossos recursos humanos e financeiros. Então, é uma estratégia de simplificação.
Uma outra fase, que nós, como nós falamos no nosso Investor Day, que pode ser avaliada à medida das oportunidades, são eventuais descruzamentos de ativos, eventuais oportunidades que possam aparecer, seja para nós consolidarmos, onde nós já temos uma posição majoritária, ou mesmo desinvestirmos, onde nós temos posições minoritárias. Vai depender muito da dinâmica de mercado e das oportunidades que surgirão. Isso no plano, vamos dizer, da simplificação, otimização da nossa estrutura operacional, até como foi dito, porque parte dessas pessoas, a maior parte dessas pessoas vão ser reutilizadas nas grandes usinas, são profissionais que já estão na casa, já têm treinamento, já tem, precisa de um outro ajuste, mas já tem toda a competência aqui necessária para tocar. E nós também temos um plano de investimento, né? Acho que a prioridade disso é o leilão de capacidades, terminou a consulta pública, o Copel é uma das empresas que está melhor posicionada com Foz do Areia, eventualmente até com um eventual segundo projeto aí de segredo, mas Foz do Areia, nós estamos aqui, o Bertol e todo o time da área de novos negócios está na linha de frente das condições para nós estarmos aptos e preparados, inclusive com todos os licenças ambientais, pré-projetos e negociações aqui com os parceiros, com os fornecedores. Bertol, Cleberson, algum comentário adicional da estratégia de comercialização? Que digna de registro? Não, desculpa muito bem, né? Só dizer que estamos mais otimistas do que estávamos pela melhora dos preços que estão se apresentando aí. A nossa avaliação aí, então, a perspectiva um pouco melhor, é melhor do que nós tínhamos há 3 meses atrás, no final do ano passado, para essa expectativa. Em relação ao investimento, né, Daniel, são 13 usinas, né? Entre CGHs, PCHs, eólica de Palmas, né? Uma HE que tem características de PCH e também a termoelétrica de Figueira. E a local capital e recursos humanos e nos outros ativos que a gente tem e precisa aumentar e vai aumentar a eficiência operacional desses ativos, né? Acho que um último comentário aqui, Daniel, é que evidentemente essas perspectivas de preço com moderação, com equilíbrio, sem nenhum tipo de euforia. E todo mundo está vendo ainda todos os cenários aqui, né, as projeções, excesso de oferta, mas vamos lembrar que um ano atrás, um pouco menos disso, todo mundo estava achando que ia ser piso, e empresas muito renomadas, muito competentes, não que ia ser preços pisos, quase até mais da metade dessa década. Então, acho que ninguém jamais fala disso. A questão é quanto vai ser e qual patamar que os preços vão, vamos dizer, se estabilizar. Acho que eles estão aqui num valor já que meramente aí, minimamente atrativo, mas aí com essas perspectivas que nós já comentamos, a depender do desenvolvimento da carga, ENA e todos os outros fatores que influenciam no preço. Excelente, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Banco Safra. Gostaria de pegar uma opinião de vocês sobre as discussões da MP 1212 que está evoluindo no setor sobre a possível redução de tarifa e como alcançá-la. Oi, Carol. Assim, ali acho que o que a gente tem de informação são os dados públicos, né? Nossa avaliação e o nosso cenário base é que essa MP ela vai caducar, ela não vai ser aprovada. Essa é a nossa sensação, essa é a nossa avaliação. Mas o Congresso Nacional tem uma dinâmica própria, né? E tem aí as suas características. Mas eu diria que os principais objetivos que essa MP tem, né, ali dos pontos que foram trazidos por ela, eles estarão totalmente ou parcialmente concluídos dentro do período de vigência da MP. Então, isso nos leva a achar que a tendência disso é pela caducidade, mas não temos nenhum elemento além dos dados públicos aí do que todo mundo tem acompanhado. O que nós temos é uma visão muito crítica em relação à postergação de subsídios, desnecessários para
o momento atual, desnecessários para as fontes que já estão maduras, já tem em todos os mercados. Nós não podemos mais pressionar as tarifas por questões de subsídios totalmente inadequados. E o Brasil mostrou aqui esses aprendizados, seja pelas renováveis, eólicas, seja pelas GDs. O Brasil tem que ser muito parcimonioso na hora de conceder subsídios aí as novas fontes, né, baterias e outras coisas que vêm pela frente, porque uma vez dada, ele é muito difícil sair. E nós temos também uma visão assim bastante crítica sobre o que nós consideramos uma interferência excessiva do Congresso Nacional, inclusive sobre a ANEEL em especial, sobre o Ministério, sobre questões que são competências do Poder Executivo ou da agência reguladora. A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Peretti, do JP Morgan. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Obrigado, bom dia. Pessoal, vocês reportaram aí, né, a distribuidora fechou o primeiro TRI 34% acima do EBITDA regulatório. Acho que é a marca histórica de vocês, obviamente, né, na visão de 12 meses, então tá inflado pelo primeiro TRI desse ano e o quarto TRI do ano passado. Mas qual seria o nível recorrente que vocês veem aí de outperformance daqui para frente, quando a gente tirar esses volumes extraordinários, digamos assim? Obrigado. O Henrique, excelente ponto. E eu acho que você colocou muito bem, né? Esse outperformance aí está muito atrelado ao crescimento aí de 8%, 10% sem contar a GD, mas 7,9% aí praticamente 8% do consumo. Nós estamos trabalhando até o final desse ciclo, ou seja, dezembro de 25, né? Nos 12 meses, né, Marcos? Acima de 20%. É isso que eu acho que uma companhia no nível que está a Copel, com o nível de estratégia, eficiência e tecnologia, eu acho que isso é um número assim, mais ao redor de 20%, que é um patamar assim que nós consideramos bastante adequado. Uma vez feito o ciclo tarifário, você conhece bem, ele tem, como aconteceu esse ano, uma certa redução, e aí depois, né, no futuro ciclo, com a nova estratégia de investimento, que ela vai ter uma dinâmica, né, particular, que ainda está sobre estudo e análise aqui, mas ela vai ter uma característica com base em uma empresa que fez, né, um investimento aí bastante robusto. Então, ela tem uma queda inicial, mas ela também volta a crescer, dada aqui a eficiência e a competência aqui do nosso time. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, senhora Luísa, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Eu tinha caído aqui numa parte do call, então eu perdi parte das respostas. Não sei se vocês já comentaram do próximo leilão de capacidade, mas queria pegar um update aqui do processo, saber se vocês, enfim, se vocês acreditam, né, que é possível realizar o leilão ainda no terceiro TRI, no final de agosto, como estava previsto, quais as principais definições que ainda precisam ser elaboradas e no caso de Foz do Areia, qual que seria o capex adicional aqui estimado para a expansão dessa capacidade? E aí a minha segunda pergunta é com relação à comercialização de energia. A gente viu que vocês chegaram a vender um montante aí considerável, principalmente para 24 e 25, aproveitando dessa janela do primeiro TRI. Não sei se vocês já comentaram, mas queria um pouquinho mais de cor aqui sobre o preço médio desses novos contratos, se foi em linha mesmo com a DECID que a gente observou nesse período. Obrigada. Oi, Luísa. Acho que a gente já explorou principalmente a questão da comercialização, então o highlight que essas oportunidades, esses montantes estão dentro da nossa estratégia, né? Que foi uma estratégia que aproveitamos essa volatilidade, essa subida de preço, mas dentro de uma visão aqui de mitigação de risco e de portfólio, né? Então, acho que isso aqui ainda temos aqui algum espaço, alguma visão, principalmente de 26 em diante, com a nossa visão aqui um pouco mais moderadamente otimista aqui na questão de preço, mas pode ser, como teve não só vendas anuais, mas aqui algumas estratégias
que a gente chama de bordas, né, no início do ano e mais o fim, mas dá para tranquilamente concluir que ela foi dentro da linha da DECID, e aí depois do call, ao longo da tarde ou amanhã, a gente pode conversar com você para não precisar repetir o que foi dito do resto da estratégia, né? E em relação ao leilão de capacidade, a nossa visão é que ele ocorrerá no segundo semestre. Tá? Tem uma chance grande, né, Bertol, de ele ser prorrogado 30 ou 60 dias, mas nós entendemos que essa ocorrerá aí ao longo do segundo semestre. Nós estamos bem posicionados. A questão do CAPEX, como não tem nenhuma mínima obra civil, parte ambiental, ela tá toda feita, né, toda preparada, são pequenos ajustes. A perspectiva aí de CAPEX nós não temos divulgados ao mercado por uma questão aí de estratégia, esse é o ponto principal aí do que nós estamos, da nossa competitividade e da nossa estratégia. Então, Bertol, em relação aí aos preparativos, às tratativas, como é que você puder dar um pouquinho mais de detalhes para a Luiz e para todos? Ok. Dia 26/4, como foi visto, foi concluída a consulta pública da minuta de portaria de diretrizes e foi postergado quase 30 dias o prazo. Entendemos que o leilão também de 30 de agosto deve ser no final de setembro e daí ainda estará dentro do terceiro tri, como se falou a expectativa, mas como o Daya falou, é o segundo tri de 24, é o segundo semestre de 24. As condições para a Copel participar desse leilão estão muito boas. Nós já temos a autorização ambiental para poder fazer a obra, não temos mais impedimento, o projeto básico com a portaria de diretriz publicada será aprovado também, então temos todas as condições legais, assim, técnicas para participar do leilão. E as tratativas comerciais, a companhia tem feito aí com os fornecedores, os 3 grandes fornecedores de gerador para a usina, com essa potência de 430 megawatts. Então, estamos aí em condições muito favoráveis, aguardando as definições do leilão e pelas informações que a gente tem se confirmado, serão só os 2 produtos mesmos, que é térmica e eólica, sendo que térmica tem 2 produtos, térmica e hídrica, sendo que eólica são 2, sendo que térmica são 2 produtos. Então, a expectativa é muito boa e, como o Daniel falou também, temos também uma avaliação para os próximos leilões de capacidade em outros projetos que têm viabilidade de expansão também para leilão de capacidade e potência. Obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Marques, investidor. A Copel vai aumentar o portfólio de geração e energia eólica e solar, diminuindo os 77% da geração hídrica? Gustavo, nós, né, não temos aqui de curto prazo, leia-se esse ano e o próximo ano, nenhuma intenção de investimentos aqui de ampliação nessas fontes, dadas as conjunturas e as questões aqui de preço de energia. Então, não temos visto, temos analisado, temos visto, mas não temos visto nenhum projeto nessas condições, nem do Greenfield e nem dos que estão a mercado aqui, que atendam às expectativas de retorno da companhia, pelo menos nesse curto e médio prazo aí, né, médio, eu diria, os próximos 24 meses, 18 a 24 meses. Em compensação, nós estamos vendo cada vez mais que a fonte hídrica ela é estratégica e necessária e importante para o setor. Então, tem um trabalho, uma agenda mais de médio e longo prazo para que os atributos da fonte hídrica, e acho que o leilão de capacidade já é um primeiro movimento reconhecendo que elas são indispensáveis para a segurança energética do país, né, tanto as hídricas quanto as térmicas, para a questão de potência e a questão de sustentabilidade e segurança energética, como eu mencionei. Então, a companhia faz parte da sua análise, está sempre atenta, a nossa área de negócio tem assim, avaliado, analisado
e acompanhado aqui os movimentos do mercado, principalmente de oportunidades que estão entrando, mas eu diria que nesse curto e médio prazo, essas duas fontes, apesar de ser muito importante estratégica, não estão na prioridade. A prioridade é o leilão de capacidade, né? Nós vamos ter, ao longo do segundo semestre, também o leilão de transmissão, que eventualmente possa ter um lote que eventualmente faça sentido aqui para a estratégia da Copel, dada que ele está muito pelo Paraná e pela região sul, mas ainda são oportunidades que estão sendo analisadas no fluxo aqui interno da companhia. Então, acho que a nossa prioridade é, agora, a execução da estratégia de geração de valor, que é concluir a renovação, entregar todos esses milestones aqui de eficiência, os desinvestimentos, né, concluir o desfecho da Compagás e agora esses pequenos ativos de geração. Acho que essa é a nossa visão de estratégia e depois, com a companhia 100% aqui afiada com essa primeira etapa, ela vai poder olhar aí com bastante calma e tranquilidade a alocação, né? Acho que qualquer companhia que gera valor de forma perene, ela tem que ter também uma estratégia muito equilibrada, muito segura e muito disciplinada na alocação de capital. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Gonzaga, do BNDES. Gostaria de saber se já existe uma previsão para efetivação do pagamento das outorgas. Há discussões em cursos a respeito da possibilidade de pagamento de tributo sobre possíveis ganhos de capital em relação à renovação das mesmas, ou isso já é um assunto superado? Muito obrigada. Bora, vamos fatiar essa pergunta. Eu vou dizer do prazo e você diz como é que está o andamento dos trabalhos aqui, dos estudos em relação ao pagamento do imposto. Mas, com o leilão de capacidade, Leonardo, aí para agosto, setembro, ou no início aí do segundo semestre, fica muito claro que uma das condições é que eu esteja o contrato das concessões estejam renovados e assinados. Então, nós estamos discutindo ainda com o Ministério, também pela mesma data, aí, no início do segundo semestre, para que possa haver a materialização e a efetivação da assinatura e do pagamento. E aí, Moura, se você puder dar mais detalhes de como é que está os estudos aqui do registro contábil disso. Legal. Bom, Leonardo, nós estamos avançando, né, nesse estudo dos impactos tributários dessa outorga. A conclusão desse trabalho deve ficar aí para o próximo trimestre. Nós estamos avaliando várias teses, né? Nós já temos aí uma opinião bem forte daquilo que seria mais razoável dentro desse contexto, né, das opções, e a gente vai avaliar isso também com os nossos auditores, né, a partir do próximo trimestre, para poder concluir e divulgar para o mercado, assim que a gente tem um posicionamento definitivo. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Daniel Slaviero para que faça as considerações finais da companhia. Então, acho que tratamos aqui todos os pontos relevantes da companhia, um trimestre que em linha com as expectativas do mercado, considerando e registrando mais uma vez os sólidos resultados da Copel Distribuição e as demais unidades dentro da perspectiva e da conjuntura que nós estamos vivendo. Acho que o ponto central aqui, para fechar, é realmente a nossa capacidade de execução e o trabalho aqui focado nas alavancas de valor que estão, vamos dizer, compromissadas com todos os nossos stakeholders internos e externos. Estamos aqui muito animados com esse processo e com essa evolução que a companhia está vivenciando aqui, né, as oportunidades internas que esse período também está trazendo para os profissionais que estão ficando, e também toda essa questão de novos desafios, oxigenação, crescimento que a Copel está vivenciando. Então, agradeço a todos e seguimos aqui em frente, numa execução impecável e no nosso compromisso de entrega de resultado e de ampliar a governança da Copel. Obrigado a todos, bom dia. A videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.